Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Os meus convidados de hoje são a Catarina e o João Barreiros, fundadores da marca Do Zero, uma marca de impacto na área de sustentabilidade, com um trabalho muito rico e com provas dadas muito interessantes que vamos conhecer aqui hoje e sobretudo os bastidores. Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Catarina, vou começar por ti. Sim. Estudaste arquitetura, tens um sentido estético e uma componente estética muito apurada. Depois trabalhaste, ainda estudaste gestão e marketing, trabalhaste em luxo, em marcas de moda e dizias-te muito consumista. E era muito consumista. Como é que começou esta passagem radical de 180 graus de muito consumo e de viver na área do luxo para de repente começar um trabalho de desperdício zero, de começar a largar tudo que não é muito importante? Como é que foi essa mudança? Porque tem que ter sido uma mudança radical e que tem que ter vindo muito de dentro. Sim. Porque estás com uma cara super feliz, portanto foi uma ótima mudança. Foi uma ótima decisão. Uma ótima decisão. Como é que tudo começou? Ora, eu trabalhava em luxo, efetivamente, mas como qualquer miúda de 20 anos que trabalha em luxo, não ganhava um ordenado para pagar marcas de luxo, não é? Então, eu era muito consumista em fast fashion, naquelas marcas que tipicamente copiam um bocadinho o que as marcas mais high-end fazem. E o que pequenos criadores fazem. Mas eu sempre adorei moda e antes de estar a trabalhar em luxo, eu tinha um projeto com um amigo fotógrafo em que entrevistávamos quer modelos, quer designers portugueses e começámos a sentir um bocadinho as dores do que era o crescimento de uma marca pequena, do que era ter grandes marcas de fast fashion a copiar o que faziam, da apropriação e do sentido de impotência que estes criadores tinham em relação a essa apropriação por parte das marcas grandes que podiam fazer o que lhes apetecesse. E isso, de uma maneira ética, deixava-me muito incomodada. Certo. E quando fui trabalhar para o segmento de luxo, percebi que as marcas de luxo também eram copiadas pelo fast fashion, mas percebi que havia uma indústria que devia ser o expoente máximo da honestidade de alguma maneira, porque se formos ver como é que grandes casas de haute couture começaram, não é? Era a valorização do trabalho artesão, era estar 20 anos a ensinar uma pessoa a fazer uma carteira de pele da maneira correta e depois, passados esses 20 anos, é que essas pessoas estavam aptas a ser oficialmente artesãos da marca. E que ainda hoje é assim, não é? E que ainda hoje é assim, em grandes casas de moda. E percebi que houve uma espécie de uma massificação do luxo, que de uma maneira, de certa maneira foi democrática, mas que de outra maneira veio Desvalorizar. Veio desvalorizar o trabalho artesanal e o trabalho prestigiado, o trabalho efetivamente especializado, e veio aceder a um público, veio legitimar um público que não quer saber o que fazer ao dinheiro. E eu fazia muita confusão estar a vender para pessoas que chegavam eu não vendia, eu estava no marketing, mas vendia de certa maneira, não é? Marketing vende. E não desfazendo, acho que toda a gente tem direito a fazer o que vai entender, desde que não magoe ninguém com o seu dinheiro e que tenha o dinheiro de origem justa e digna, assim, que não ande a enganar ninguém, nem a maltratar ninguém. Mas fazia-me alguma confusão alguém chegar à loja e dizer que todas as carteiras brancas que vocês tiverem cá e sair de lá com 100 mil euros em malas e nem sequer sabia. Quer dizer, não, aquilo era só o estourar dinheiro. E eu percebi que o mercado do luxo estava muito assim. E por muito que eu adoro esta componente artística e esta componente que a moda tem de nos fazer sentir especiais, únicos, diferentes, nos fazer sentir a nossa voz, de valorizar, porque existe quem faça essa valorização dos pequenos artesãos. Aliás, o João gosta muito de uma marca que é a Brunello Cucinelli, que obviamente não temos nada da Brunello Cucinelli, porque, enfim, temos uma carteira, mas que faz esta valorização. Eles pagam 5 vezes mais às pessoas, a aldeia, tornaram a aldeia toda virada para a marca, põem as ovelhas a ouvir ópera, tratam-nas com leite, é inacreditável a marca, e para mim o luxo está nesses detalhes, não é? E de repente pensei... na forma como se faz. E na forma como se faz, na forma como se é ética. Quer dizer, a partir do momento em que uma marca cobra muito por uma peça, pode pagar de maneira digna às pessoas que trabalham. E o twist dessa marca é que não é uma marca, é uma filosofia. É uma filosofia. Eles tentam que assim seja vendido, não é? Exatamente. E acredito que seja genuíno da parte do Sim, acho que bastem vê-lo a falar, que se percebe. Mas pronto, eu acredito neste papel do propósito da moda e do propósito das marcas. Mas depois conheci este senhor, que está aqui sentado ao meu lado, que me dizia uma célebre frase,
não sei se podes ser tu a dizê-la. Não. De como é que eu tinha poetas tão bons nos meus livros da mesinha de cabeceira e depois comprava fast fashion, e isso era uma contradição. Que eu vivia numa contradição, porque eu sabia perfeitamente o que é que estava por trás do mundo do fast fashion onde eu comprava. E eu dizia-lhe, mas eu adoro moda e não tenho dinheiro para comprar. Certo. E ele dizia, mas isso é uma contradição, não é? Se tu adoras a moda e adoras, como é que tu és tão consumista e tu sabes o que é que está por trás, tu és a pessoa mais justiceira que eu conheço, este sentido de justiça social para ti é tão fundo e tu compras fast fashion. Eu disse, certo, mas imagina, o que é que eu vou vestir? Pronto, há tantas opções, tipo, compras menos, não... E pronto, e efetivamente eu comecei a trabalhar cedo e ganhava dinheiro e vivia em casa dos meus pais, então gastava aquilo que eu hoje vejo que é um absurdo em roupa. E em muita roupa, porque eu agora, se calhar, se comprar uma peça, se calhar gasto o que gastava num mês nessa fase da minha vida, mas agora são peças com propósito e, na verdade, compro com uma durabilidade diferente e com materiais diferentes. E se eu for fazer as contas, eu compro tão menos que ao final do ano eu poupo dinheiro a comprar certo. peças mais caras. É só isto, não é? Quer dizer, é o comprar menos, o comprar melhor e pronto. E isso aqui foi culpa deste senhor que volta e meia, sem me fazer sentir muito culpada, só me dizia, é só porque eu acho que não faz sentido, porque tu és uma... Sou influenciador de influenciadores. Exato. A honra, o prestígio. Mas portanto, foi intrínseco mais ou menos. Ou seja, no fundo ele olhava para ti e dizia, és tão consistente e tão coerente, só há aqui este desajuste que eu não percebo. Não havia só esse. Não havia só esse, havia várias. Mas essas contradições também são giras, obviamente. Claro que sim. Às vezes não estão conscientes. E sim. acho que esse foi o meu único papel aqui. Eras o grilo. Não era consciente, nada mais. O grilo da pira. Sim, porque às vezes nós não paramos para pensar a isso. fundo sobre determinadas coisas. Porque imaginem, se me disser, ok, percebo, mas quero. Ok, tranquilo. Agora, não estar tão consciente é que não, acho que isto não era tão correto. Porque... Sim, eu estava em negação, no fundo. Ou isso, não interessa. Tudo bem, e é diferente. Sim, mas pronto, foi assim, ou seja... Começaste, no fundo, a pensar mais sobre o teu próprio consumo. Sim, e lembro-me na altura de falar... Sim. Quando é que se dá aqui o clique e, no fundo, quando é que começa para o a sustentabilidade, ok, ainda um caminho então, mas o que acontece... eu continuei a trabalhar em moda, de repente surgiu uma oportunidade, nós ficámos noivos, entretanto. Situem-me, em que ano? Portanto, estávamos em 2017, quando ficámos noivos, em setembro de 2017, casámos em 2018. Certo. Foi, não foi? Foi, sim. Sim. 20 de setembro de 2017. Sim. Eu não sei quando é que o podcast vai ser lançado. Mas sim, portanto, setembro de 2017 ficámos noivos. E íamos tendo conversas sobre estas questões da sustentabilidade, mas nada demasiado, ou seja, pesado e nada certo. Que me quisesse fazer desistir da minha vida normal e de me dedicar a este projeto. Depois surgiu a oportunidade de ir para uma farmacêutica, também em marketing, a trabalhar em marcas de cosmética. Sim. Saí deste mundo mais ligado à moda, embora continue sempre... com esse bichinho. Continuo sempre com o bichinho da moda, destas marcas de luxo, mas hoje em dia ligo mais a um luxo com propósito e um luxo consciente, ou seja, acredito muito que está em quem tem mais poder de compra mudar um bocado a maneira como se faz grande consumo do que propriamente uma pessoa que vive com o ordenado mínimo, não é? Claro. Até porque geralmente essas pessoas já fazem um consumo mais consciente porque têm de... Por necessidade própria. Não é? Claro. Nunca me lembro de ter de falar com a minha avó sobre comprar menos peças de roupa, não é? A minha avó ganhava uma miséria e ainda ganha uma miséria e pronto, e ainda assim ela comprava uma peça de roupa por ano em que gastava 60 ou 70 euros, que para muitas pessoas é um absurdo porque estão habituadas às lojas 20, 30 euros, sim. Mas essa peça vai durar muito mais, voltamos a uma conversa. E a minha avó vivia e vive com 200 euros por mês, ou seja, não estamos a falar de uma pessoa rica por nenhum critério. E saí deste mundo e fui então abraçar este novo desafio numa farmacêutica. E calhou muito bem, porque calhei numa farmacêutica que é incrível. Eu não sei se pode dizer marcas aqui no podcast. Pode. Calhei na única farmacêutica que eu conheço, que é detida por uma fundação da própria farmacêutica, portanto a Fundação Pierre Fabre detém a Pierre Fabre. Foi um sítio onde eu fui muitíssimo bem tratada e onde os colaboradores podiam ter uma participação na empresa, onde a sustentabilidade existia desde o dia da fundação. O Sr. Pierre Fabre era uma pessoa muito consciente do devolver os ciclos à natureza, do respeitar a maneira de funcionar da natureza, e isso notou-se em todas as marcas que nós trabalhámos. Desde o primeiro dia em que eu fui para lá,
a minha chefe, que é espetacular, ainda por cima, sempre me disse, não, mas isto para nós é normal, isto para nós, quer dizer, não usar estes ingredientes e trabalhar com comunidades locais de onde estes ingredientes são feitos, pagando-lhes mais e garantindo-lhes a recompra ao longo de vários anos e não os largar na mão e construir casas nos sítios onde eles estão e construir creches para as mulheres poderem ter um trabalho e deixarem de ser só os homens a trabalhar. Isto muda a vida destas comunidades, ao mesmo tempo que cria um produto bom e eficaz e que é possível distribuir de maneira relativamente democrática para o mundo. E aqui eu comecei a perceber o que era, em que tipo de empresa eu gostava de trabalhar. E acho que às vezes diz-se muito mal das multinacionais e das empresas muito grandes. E claro que depende dos valores que as empresas têm, claro. Mas eu trabalhei numa empresa pequena portuguesa e trabalhei numa multinacional. E é o que eu digo, eu neste momento tenho uma empresa pequena portuguesa e conheço muitas que são espetaculares. Mas o foco é em que é que a empresa está baseada, não é? Portanto, quando eu fui para a Pierre Fabre, percebi como é que eu queria fazer uma empresa. Percebi que se um dia tivesse uma empresa eu queria que fosse assim. Uma das coisas mais paradigmáticas que me aconteceu foi, eu fiquei com uma gravidez de risco, ainda não estava lá há um ano, o contrato ia vencer daí a 2 meses. E eles disseram, vai tranquila para casa, deram-me um bónus, a dizer, para não te preocupares porque o teu lugar está cá, e renovaram o contrato estando eu em casa de gravidez de risco. Ou seja, foram inacreditáveis. E é esta humanização que eu acho que aprendi muito com ela. E, portanto, foi esta passagem. E quando estava na Pierre Fabre, comecei a refletir muito mais sobre todos estes valores. Certo. E a aprender muito mais. E comecei a dedicar-me, talvez, até a ler muito mais sobre tudo isto. Eu já li alguma coisa, já estava interessada sobre o assunto, mas foi uns meses depois... Despertou claramente ver essa forma que fazia tanto sentido Sim. e tão nobre. Foi muito bom, porque nós casámos em maio, nós, portanto, fomos lua de mel e depois em junho fui para a Pierre Fabre. E em agosto de 2018 fizemos a nossa primeira compra a granel e eu fiz assim um post statement no Instagram a dizer amigos, que eram os meus amigos, não é? Não tinha... os meus seguidores eram os meus amigos. Só para vos dizer que decidimos mudar de vida cá em casa. A partir de agora vamos começar a viver da maneira como nós sentimos que efetivamente faz sentido. Usar o nosso privilégio para fazer as coisas como deve ser e sem desculpas. Até porque éramos 2 a querer fazer as coisas bem e isso ajuda muito, obviamente. Claro. E pronto, e foi o momento número 1. Portanto, isto foi em agosto. Em setembro eu vendi 90% do meu armário. Aí, eu achei que precisava de me libertar disso para conseguir... Sim. Porque quando via muitas coisas tendência, por um lado senti que uma parte de mim estava ali a morrer um bocadinho e ainda hoje sinto um bocadinho de saudades desta fase da minha vida, em que me podia expressava muito mais através da roupa do que hoje em dia. Se bem que hoje em dia digo outras coisas que também são importantes através da maneira como visto, mas senti que precisava disso, precisava de largar sabendo que ia com algum bom destino, porque doar roupa sabemos que é um problema grande mundial. Então juntei as minhas amigas todas, mandei-me um WhatsApp a toda a gente e disse-lhes, olhem, durante 2 dias vou ter a minha casa de portas abertas, está aqui a minha roupa toda, vocês vêm, compram o que quiserem e vão. Mas do género, preços absolutamente simbólicos, malas da Michael Kors a 20 euros, coisas mesmo, e as minhas amigas loucas felicidades, porque adoravam, eu era a amiga que tinha mais roupa, mas limpei o armário todo, nós tínhamos um quarto da nossa casa que era só, eram 8 portas de armário e hoje em dia nós os 2 juntos partilhamos 2,5 portas de armário, portanto e tem com casacos, com tudo, com sapatos, com malas, com tudo, e tem sido muito, muito boa esta separação e viver esta vida de facto com mais propósito, ainda que há muita coisa que nós todos os dias fazemos disparates, todos os dias, não é? Sim, mas não há perfeição, não é? Sim. Isso... Mas acho que vivo mais feliz, assim. Mas espera, deixa-me só retomando antes de passar para o João. Estás em casa, gravidez de risco, começas a estudar mais o assunto, a aprofundar, começas com essa partilha no Instagram, mas entretanto começas a criar uma comunidade, porque do zero, o projeto do zero nasce com essa página do Instagram, que há um momento em que decides abri-la, e eventualmente nessa altura ainda era se calhar um perfil privado. Não era público. Já era público. Sim, era público. E começaste, no fundo, a partilhar toda essa mudança após essa venda massiva do armário. Comecei em agosto, na verdade, a venda foi em setembro. Mas entretanto nasce... não, mas isto foi antes da gravidez de risco, ou seja... ok, pronto, eu achei que quando nós que casámos, esta parte da gravidez de risco foi ou seja, quando eu fui de gravidez de risco, esta empresa fez
fez este... Mas voltaste para a empresa depois do bebê nascer? Ou já não voltaste? Não, já não voltei. Ok. Mas, ou seja, antes disto acontecer, antes da gravidez de risco, eu já estava na Pierre Fabre. Ok. E vendi, foi quando comecei então a página e quando comecei a vender a minha roupa, só depois é que tive a gravidez de risco e só depois é que eles me mandaram para casa com esse bónus. Ok. Mas sim, portanto, nós começámos a página e não começou logo o projeto zero, ou seja, para mim aquilo não era um projeto. Sim, ainda era uma partilha e era no fundo uma mudança de vida que estava a acontecer. Eu estava a tentar descobrir o que é que era melhor, o que é que era mais sustentável, o que é que fazia sentido com aquilo em que eu acreditava e ia partilhando. Era só isto. Ia estudando e ia partilhando, ia estudando e ia partilhando. Depois a gravidez de risco, o que deu foi o contexto para eu ter mais tempo para me dedicar a estudar estes assuntos. Portanto, eu engravidei da Graça em janeiro de 2019, certo? Descobrimos no dia antes dos teus anos ou a seguir aos teus anos. Sim. Portanto, final de janeiro. E passado uns meses é que tive então o descolamento da placenta e que tive que ficar mais em casa. Mas foi essa altura em que efetivamente me dediquei mais a estudar e mais a ir pesquisar a fundo, ou seja... E a consolidar no fundo conhecimento que ia... Sim, porque eu sou um bocado um rato de biblioteca. Esta é uma coisa que até às vezes é um bocado estranha dizer. Eu adoro estudar, adoro, é verdade, adoro. Quer dizer, ninguém faz 2 mestrados porque não gosta de estudar. Certo. Aliás, eu costumo dizer, não me servir, não é pelo canudo, estou um bocado nas tintas porque eu nem sequer trabalho na área em que fiz mestrados, mas eu gosto efetivamente de estudar. Que adquires, sim. Gosto efetivamente de estudar e ainda há pouco tempo tive vontade de continuar a estudar e uma amiga estava-me a perguntar mas porquê, Catarina? Tipo, tu podes fazer exatamente a mesma coisa sem ter essa cenourinha ao fundo. Eu sim, mas eu acho que a cenourinha ao fundo faz com que eu seja mais consistente e não é que sirva para nada, porque eu não uso isso em nada, quer dizer, não é que ando por aí a pôr no Instagram o que é que eu tenho, as minhas habilitações. Isso é um bocado indiferente para aquilo que eu faço, mas eu adoro efetivamente estudar e então ia aprofundando, ia fazendo não lhes vou chamar revisões sistemáticas porque não são revisões, não são avaliadas por pares, não, mas ia avaliando o que é que havia de literatura científica sobre os temas, ia fazendo pesquisas, pronto, e aí fiquei com muito mais tempo quando fiquei em casa, não é? Se bem que os primeiros dias em casa, as primeiras semanas, foram a ver filmes, a chorar e a comer batatas fritas, mas depois melhorou. Coitado, o João chegava a casa, estava eu no sofá. Mas o que é que se passa? Eu não consegui cozinhar, eu não consegui fazer nada, estou assim inútil. E João, tipo, estás a gerar uma vida dentro de ti, tu não és inútil. Mas foi difícil. Foi difícil. É muita transformação. Sim, hormonas. João, já volto a ti, Catarina. Já foi, eu falo muito. João, tu vens da área de gestão, trabalhaste em vendas, multinacionais, área financeira. Trabalhei na área financeira. Eu pensava que na Small tinhas estado na área de vendas. Não, era na parte de vendas, mas na parte de análise. Na parte de controle de gestão. E depois fui consultor durante também alguns aninhos, portanto aqui a fazer também não só financeiro, mas processos, etc. Portanto, consultoria de gestão. Uma cabeça de números e cabeça de números e de análise pura. E de de olhar para Excel e tirar conclusões a partir de números. Pronto. Certo. Essa foi a minha vida até virar aqui um bocadinho mais para uma parte mais estratégica de não olhar tanto para ficheiros e para agora o que fazemos com isto, mas se calhar pensar um bocadinho mais em cima disto e depois essa parte vem a seguir, né? Mas a Catarina, no fundo, começa este projeto, nós ainda não conseguimos aqui definir bem a data em que a marca começa a ganhar corpo, mas... ganha corpo em setembro de 2019, que foi quando a Graça nasceu, portanto eu apresentei ao mundo o projeto do zero em setembro de 2019, com o logotipo como está, a dizer, neste momento é um projeto, só que ainda não trabalhava a full time para... Não, certo, tudo bem, mas é aí que ganhas, é aí que nasce, e tu em 2020... Foi 20 ou 21? Por acaso não me lembro já. Quando é que me despedi? Acho que foi 20, quer dizer... Foi 20, março de 2020, abril de 2020. É capaz de ter sido em 20, sim. Sim, é capaz de ter sido em 20, já não lembro. Sim. No grito da pandemia. Foi precisamente isso, sim. Sim, achava... Bom, nós sempre... Com essa cabeça tão... Nós sempre quisemos ter sempre foi o objetivo dos dois, ter uma empresa nossa e poder contribuir para o mundo com a nossa visão, não é? Era uma coisa que já falava quando namoravam, que queriam ter um projeto juntos? Não, ambos queríamos ter um projeto próprio. O juntos nunca foi falado, mas acabou por ir fazendo sentido, porque acabou por ser um bocadinho visão familiar quase, não é? Ou missão familiar, ir por aqui. Mas para mim foi bem, eu trabalhava em consultoria. Consultoria não é propriamente uma coisa com muito propósito, não é? Pode ser,
e muitas vezes eu transformava projetos também em propósitos nossos, não é? Porque nós efetivamente estamos a ajudar empresas a ser melhores, portanto certo. Isto em si também é um bom propósito, não é? É troco de muito dinheiro, essa parte enfim já não tem tanto propósito, mas será um propósito ganhar dinheiro. Exatamente. Mas pronto, acabava por a minha voz não era tão ouvida, não é? Não conseguia fazer tudo aquilo que queria, nem quando queria, embora tivesse muita liberdade para o fazer. Então achei que achámos os dois. Isto foi muito discutido, obviamente. Quando a Catarina se despediu, foi altamente discutido, não é? Ok, vamos ter um ordenado agora. E agora, o que é que nós fazemos se isto corre mal? E pronto, aquilo que nós pensamos, primeiro não vai correr mal. E depois se correr, mudamos a estratégia. Se correr, paciência, não é? Temos 2 braços para trabalhar. Felizmente eu não ganhava nada mal, portanto, estamos ok. Pronto. O momento a seguir, eu vou-me despedir. Acho que já foi um bocadinho mais complicado. Quanto tempo é que passou? De tu saís, Catarina, para tu, João? Um ano e qualquer coisa, não é? Um ano e qualquer coisa. Um ano e 2 meses. Terá-se em 2021, estou a pensar agora, porque nós já tínhamos a loja. Já tínhamos. E a loja foi em novembro de 2021. É isso, foi em 21, foi em fevereiro de 2021. É 2021. Despedi-me em 2021, sim, em fevereiro. Sim. Portanto, há um ano e quase 2, né? Quase 2 anos. Aí já foi um bocadinho mais complicado, porque estávamos a meter os ovos todos no mesmo cesto, não é? Sim. E em termos de risco é muito, muito maior, não é? Explicar aos pais é muito mais difícil. Isto na minha cabeça de analisar números é péssimo, não é? Mas eu também já estava não entra aí, não é? Como assim? Não podemos, esta fórmula não resulta do risco todo concentrado. Resulta, mas o esforço para resultar é muito maior. Sim. Não é? Então nós, como estávamos a falar há bocado em off, né? Um bocadinho... Nós temos que estar 24 horas por dia concentrados nisto para garantir que as coisas funcionam, porque há salários para pagar, a empresa tem que gerar dinheiro, senão não conseguimos pagar salários, nem sequer digo os nossos, digo dos nossos funcionários. Sim. Portanto, essa parte aí tem um risco muito grande e hoje em dia pesa bastante, e acho que quando os dois decidimos vamos criar uma empresa e vamos estar focados nisto, acho que foi muito ingênuo da nossa parte. Sim. Embora eu tivesse todos os conhecimentos do mundo sobre isso e sobre impostos, etc., acho que quando na prática se tem que fazer e tem que se pagar, aí é que a pessoa fica... ok. De repente não dormiu à noite, percebe... É como já aconteceu. Sim. No dia em que... Essa história é engraçada. No primeiro dia em que o João trabalhou full time para a nossa empresa, ele esse dia passou a noite toda acordado. Sim. Toda. Ele fez direta. Ele disse tipo... Eu disse, mas não consegues dormir porque ele... Eu não sei, Catarina, não sei explicar. Isto é muito intenso. Eu, de repente, tipo... um peso nos ombros. Mas é mesmo. É um peso muito grande. Sabes, não é? Há, de facto, um peso muito grande em cima de nós quando temos ordenados para pagar, não é? Sem dúvida. E há muito estrangulamento em relação àquilo que as empresas podem fazer. Também não é nada que não tínhamos já falado. Mais, não, é? Não, claro. Ainda estamos nas partes relativamente boas. Portanto, o João fez uma coisa que geralmente não faz, que é usar o espírito louco e otimista da Catarina. Sair da zona de conforto. Foi embebido. Sim. Tu influenciaste na minha. Eu sou bastante aventureiro, mas muita medição. Na cabeça. Depois ponho os pés na terra e ok. Isso era muito fixe, mas calma. Exato. Calma, porque há filhos, há família, há mil e uma coisas que temos que garantir que correm bem. Portanto, mas aqui tu sonhas e ele puxa-te à terra. Às vezes sim. O João também gosta de sonhar, só que eu tenho muito mais... drive para seguir esse sonho. Não sei se é drive, eu tenho acessos de loucura às vezes, pronto, é o que é. E sou otimista por natureza, embora trabalhando em sustentabilidade isto passa para ser um contrassenso, mas sou efetivamente otimista por natureza. Sim, e acho que depois quando eu meto uma coisa na cabeça eu vou e acabou. E vai dar. E o João é mais cauteloso, de alguma maneira. Muitas dúvidas sempre. Sim, eu também as tenho, mas eu penso nelas depois, ou seja... Sim, eu não. O caminho há de dar as respostas. Nós temos duas visões muito diferentes de fazer estas coisas, que é a Catarina pensa e, ok, não quer saber da consequência agora, eu sei que vai ter, não quer saber agora. Depois avance. Eu não, eu penso numa coisa e depois faço 3 planos. Ok, temos plano A, B e C. Reconheço perfeitamente, estou a identificar perfeitamente. Então às vezes chocamos, temos que nos adaptar, não é? E acabamos por nos adaptar ao longo do tempo. Eu já não faço 3 planos, já faço 2. Vais acabar a fazer um e ao meio. O João antes de me meter nos problemas. E a fala, pronto. E aí decidimos e faz sentido ou não faz sentido e temos sempre ali 2 ou 3 dias em que estamos a pensar no assunto. Já não é simplesmente bora lá e acabou, não é? Isto é uma aprendizagem, obviamente, não é? Claro. Mas faz parte e
temos que nos adaptar ambos, não é? Sem dúvida. Nessa parte acho que é giro até, acho que crescemos. Sim. Enquanto casal até, não é? À custa de desavenças, mas sim. O quê? Sim, mas é sempre, quer dizer, a pessoa não cresce só com facilidades, claro. não é? Não, mas ou seja, pelo contrário. Quando é que eu senti que era a altura ideal para me despedir? Quando a minha filha nasceu, quer dizer, isto não faz sentido nenhum na cabeça do João, ficou dizendo, mas é agora que tu achas que... e depois foi engraçadíssimo, eu despeço-me, eu falo com a empresa já em novembro de 2019, eles dizem-me ok, fazem a licença até ao fim, depois logo antes em fevereiro foi oficialmente a minha despedida, e em março entra a pandemia. E isto foi espetacular, porque quando nós contámos aos meus pais já me tinha despedido, porque senão isto ia ser um problema familiar grave. E de repente Tinhas estamos à mesa... Tinhas que apresentar o facto de consumar. Já estava, ok? E o João do meu lado, de género, não, mas vai correr bem, ela é boa nisto, não é? E nós fomos estrategas, ou seja, em dezembro eu lancei uns workshops e disse ao João, olha, se eu conseguir que os workshops encham, eu vou-me despedir, eu vou tomar isto como um sinal e vou despedir-me. E encheram 5 edições de cada um, portanto, foi... Acho que eu pusesse deadline até. Foste tu que puseste o deadline, foste tu. E efetivamente houve aqui esta gestão, porque também efetivamente nós tínhamos uma casa para pagar, tínhamos e temos, e uma filha, quer dizer, não... Sim, é loucura que é, não é? Loucura, mas atenção, o dinheiro é nosso, com não é? Realidade, claro. Não cai do céu e vem do nosso trabalho e é da família, não é? Nós temos esta visão um bocado, se calhar, até old school, de um orçamento familiar conjunto, que é o que nos faz sentido, que o dinheiro é da família e é com este dinheiro que tem de dar para tudo, para os projetos pessoais e profissionais. E então, quando me despedi, lembro-me de estar num jantar de família em casa dos meus pais e dizer: olhem, eu despedi-me da Pierre Fabre. O meu pai... A Graça tinha? 3 meses. 3 meses. 3, 4. O meu pai... Isto foi antes de irmos todos de férias em família para a neve. E... lembras-te? O meu pai fica a olhar para mim. Eu não sei se ele teve vontade de gritar e não conseguiu. Sei que só isso som. Se o que foi. Disse-me: como? Eu despedi-me. E a minha mãe disse: tu despediste de um trabalho onde te deram um bónus quando tu foste para casa e onde eras bem tratada e onde a tua chefe te valorizava e te punha a ti a apresentar as ideias que tu tiveste, porque tinham sido tuas e de uma empresa onde tu gostaste de trabalhar, tu despediste de uma multinacional onde ganhavas um absurdo de bem para o trabalho que porque em termos de marketing, o marketing não é super bem pago e ali efetivamente era valorizado. Tu estás louca! Depois estás não sei quantos meses em licenças, não sei o quê, tu despediste-te! E o João dizia: não, mas vai correr tudo bem, vai não sei o quê. Pronto, entramos em pandemia. E eu só via os olhares dos meus pais a caírem sobre nós. E pronto, e depois quando o João se diz: vou despedir. Teve a vantagem de ter-se o confinamento e portanto tiveram menos presentes. Sim, tiveram menos, sim. Chatearam um bocadinho menos, mas... Foste menos confrontada. Fui. Então quando dissemos que o João ia despedir-se, acho que aí foi... Pronto, perderam a cabeça. Pronto, eles estão, vamos dar perdido, perca total. E acho que o meu pai só começou a deixar de estar preocupado no dia em que veio visitar a loja que nós compramos. Ele chega à loja e diz: isto é vosso? Sim, nós compramos. E eles dizem: isto é o vosso sítio onde trabalho? Sim, a partir de agora sim. Isto não é uma brincadeira. Não, pai, isto não é uma brincadeira. Isto não é mais uma daquelas coisas de eu ter 13 anos e fazer colares de miçangas para vender às amigas da mãe. Não. Mas eu acho que foi aí, não é? Porque até lá nós éramos os loucos. E ainda somos um bocadinho. Sim, mas eu acho que é isso. Há sempre um caminho que tem que se provar, porque nem toda a gente acredita. Verdade. Os teus pais nisso eram muito mais supportive. Eles estavam sempre: acho muito bem, é agora, vou fazer essas coisas, com pés e cabeça, mas vocês eram muito melhores. A marca nasce com a comunidade, depois passa para o site, no fundo começaste a materializar todas as informações que querias partilhar no blog e a seguir vem o podcast. Como é que, e só depois a loja, como é que sentiste esse crescimento e como é que foram avançando, como é que nasce essa necessidade desses formatos todos até chegar à loja? Eu acho que a pandemia foi uma altura para os criadores de conteúdo foi muito prolífera, de alguma maneira. Não querendo fazer de uma situação efetivamente triste e lamentável uma coisa boa. Mas há sempre oportunidades. Houve aqui oportunidades, certo. Sim. E houve muita coisa que as pessoas estavam mais disponíveis para o online, estavam com mais sede de falar com outras pessoas e de se relacionar com outras pessoas. Então, e tinham tempo também. E tinham mais
depende das pessoas, pais com filhos em casa, mais ou menos. Mas houve muito este crescimento online e depois houve muito as pessoas estarem a trabalhar e querem estar a ouvir um podcast porque estavam a trabalhar em casa, então podiam. E eu sentia, eu adoro falar, como se já percebeu pelo facto de eu falar imenso e estar sempre a atropelar o João. Desculpa, João, estás habituada, é o que é. Este formato de podcast para mim fazia muito sentido, porque a sustentabilidade tem temas muito difíceis, muito, muito difíceis, que não se conseguem explicar num post de Instagram. Certo. E há uma componente de empatia que é preciso passar e que através de um texto é muito difícil passar, mesmo através de um vídeo é muito difícil passar. E sentia que o formato podcast me ajudava nesse sentido. Portanto, desde os vídeos que fomos fazendo aos lives, às fotos e a passar para o podcast, para mim foi tentar chegar mais perto da minha comunidade e é uma das coisas que eu tenho mais saudades neste momento do podcast, que está parado desde o ano passado. Não, desde o início deste ano, na verdade. Mas tenho saudades, mas quero fazê-lo bem e, portanto, preciso mesmo de tempo, que é uma coisa que agora escasseia. Escasseia e olha, eu acho que é das coisas mais difíceis e pergunto quando é que em que fase da vida quando é que começa a ver? Temos que pensar nisso outra vez, se calhar, não é? Acho que é uma boa... Porque acho que, acima de tudo, conseguimos, primeiro, separar-nos, não é? Estarmos separados do nosso trabalho do dia-a-dia. E segundo, estarmos a conversar sobre temas que interessam. Sim. Acho que também nos ajuda a nossa sanidade mental. Sim. Também, não é? É fundamental também encontrarmos escapes dentro do... Sim, exatamente. E sair da rotina, acaba-se por sair da rotina, não é? Uhum. E se com isso pudermos também acrescentar valor a outras pessoas, porreiro. E acho que a última temporada nisso foi boa. Porque foi... Embora esta não tenha tido tanto sucesso, porque é mais científica, mas acho que efetivamente foi a melhor em termos de conhecimento aportado, não é? Em termos de conteúdo. Mas eu acho também, e acho que isto é agora estamos um bocadinho a desviar, mas acho que isto é um problema também das redes sociais, não é? Acho que as pessoas estão muito à procura daquele conteúdo muito rápido, aquele quick fix de ok, quer saber disto é tudo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Isso é muito TikToks e coisas do género, sim, não é? Eu vejo, eu tenho filhos nessa idade dos TikToks e a rapidez com que tudo passa. E para quem vive do digital isto é muito preocupante, porque eu dou para mim até de fazer vídeos parvos e pequeninos de coisas básicas da vida, porque são esses que me vão ajudar a trazer a minha comunidade de volta e o algoritmo a trazer as pessoas a ficar na minha página. Mais do que a comunidade do algoritmo, não é? Essa parte aí é que é super difícil, porque não estamos a... nós não estamos deixas de fazer o que estás a acreditar, porque esse vídeo curtinho, na verdade até achas que não vai acrescentar, mas tens que dar a volta. E não é que não acreditamos nesse vídeo, mas acrescenta sempre, só que não acrescenta tudo aquilo que era necessário, não é? Vamos lá ver, nós não desfazendo, mas isto não é para vender um biquíni, não é? Claro. Isto não é simplesmente uma fotografia de um biquíni, toma lá e olha, é muito giro. Não. Há aqui tanta coisa por trás. Se calhar se quisermos vender o biquíni, vamos vender a história de como é que o biquíni nasceu, não é? Ou qual é o material daquele biquíni, onde é que foi feito, por quem é que foi feito. E as marcas vendem produtos com propósito, fazem isso. É isso. A Mist vende biquínis, mas vende inclusão. Ou a LYA vende biquínis, mas vende material. Circularidade. Sim. Mas não é difícil hoje em dia, e para os criadores de conteúdo, acho que isso é super difícil. E acho que este podcast veio um bocadinho contracorrente, não é? Foi um bocadinho... Vamos falar com a malta que sabe, não é? Vamos falar com cientistas. E isso não tem tanta adesão porque para já é muito mais tempo, não é? Estamos a falar ali de conversas de 1 hora. É super interessante. 40 minutos. Mas é super interessante. Eu sou sim. uma fã. E eu senti uma coisa muito importante para a minha vida, que é aprendizagem, ou seja, eu senti que aprendi muito. Eu estava a entrevistar aquelas pessoas e a aprender e a pensar tipo, que temos de as ouvir, porque, por exemplo, a Júlia Seixas, que foi convidada, ela também trabalha com o Parlamento, mas deviam ouvi-la, deviam efetivamente pôr em prática aquilo que ela diz, porque nós temos cientistas brilhantes em Portugal, nós temos o João Pedro Gouveia do projeto Drawdown, é português, ele está cá, qualquer político pode falar com ele e perguntar-lhe o que é que eu posso fazer, e ele vai falar-vos de energia descentralizada e vai falar-vos e vai dar soluções, e portanto, ou falar com cientistas mais jovens, biólogos também convidei, um que trabalha com insetos, outro trabalha com carbono biodiverso, e estamos a falar de miúdos da minha idade, eu estou a dizer miúdos, mas não é o que é. És uma miúda. Sinto-me uma miúda, já que o velhote, mas estamos a falar de pessoas nos 30, não é? Que nos 20, 30, é certo, eu sei, mas... na primeira metade dos 30, calma. Pronto. Perdão, isto é uma discussão nossa. Porquê? Porque o João é financeiro, mas é péssimo fazer contas. Nós temos 4 anos e 11 meses de diferença. E ele diz que arredonda para 4. Não, arredonda para 5, João. São 4 anos de escolaridade. São 5 anos de diferença. Pronto, isto é um tema. 92, 88, 4. Na idade arredonda sempre abaixo. É inacreditável, inacreditável.
seja, trouxemos estas pessoas que ainda por cima são ótimas comunicadoras, não estamos a falar de cientistas aborrecidos, este é um estereótipo que havia há não sei quantos anos do cientista que estava fechado sobre si. Não, a tua mãe ainda é uma pessoa super dinâmica a falar. Eu lembro-me dela falar sobre aquele projeto que fez de limpeza daqueles lagares de azeite. Quer dizer, os efluentes de azeite. Sim. Não são conversas chatas. Não são conversas chatas, são coisas interessantes em que podemos aprender. Já tens de ter um mindset para aí, é diferente. Não tem, mas o que falta, eu acho, é esse mindset é dado pela educação e é preciso uma reforma do sistema educativo. Sem dúvida. E isto é a base para tudo. Falar de reciclagem aos miúdos é pôr um penso na ferida de uma operação de coração aberto. Sim, ou seja, falar como é que deves consumir. Sim, é explicar-lhes Sim, mas o ensino é na reciclagem, é na sustentabilidade, é nas áreas todas. O ensino está parado. Certo, está estagnado. Não há reformas do programa educativo. A educação financeira em Portugal é mentira. Zero, não existe. As disciplinas há 30 anos atrás, o programa é praticamente igual. Exatamente. E se nós já sentíamos que não era assim tão útil, e que a aplicabilidade era discutível, hoje então a distância é enorme. E portanto como é que estamos a formar os profissionais do mercado da manhã, com coisas que hoje já não fazem sentido. Eu acho que mais do que se formar os profissionais, não estamos a formar pessoas conscientes. Certo. É porque é assustador, a pessoa não sabe o que é votar, a pessoa não sabe o que é preencher um IRS, não sabe o que são impostos, não sabe nada disto. Isto é assustador, não é? E nós temos bastante literacia financeira e descobrimos muita coisa. Sim. Sobretudo o João, não é? Finanças é vida. Mas, de repente, quando fizemos a empresa, fomos descobrindo impostos e taxas e taxinhas e que não sabíamos que existiam. Sim. Portanto, esta falta de literacia, de cabeça de qualquer empresa em Portugal, sobretudo nas micros e pequenas. Porque se vai descobrindo, porque não há uma coisa, estrutura consolidada que diga agora vamos criar uma empresa. É tudo uma complicação. Nada é fluido, nada funciona de maneira fácil. E depois as equipas são pequenas, como é óbvio, não é? Estamos a falar de empresas pequenas e exatamente isso. As pessoas têm que ser. Eu adoro essa expressão, mas canivetes, não é? É mesmo isso. E acho que isto tudo entra aqui num ecossistema que faz com que seja muito complicado falar de sustentabilidade e fazer com que as pessoas efetivamente sintam ligação com a academia ou ligação com cientistas, porque nem não estão a ser dadas ferramentas e ao mesmo tempo existem demasiadas ferramentas, ou seja, estamos a falar de gerações que estão a crescer na escola não há uma triagem atual dos acontecimentos, não é? E depois na internet há tudo o que se possa imaginar. Certo. Tudo o que se possa imaginar. Então, eu não acho que nós tenhamos de fazer papinha a todas as crianças e adolescentes e adultos deste mundo. Acho que é preciso estimular o espírito crítico. Certo. Porque eu e o João somos marido e mulher, gostamos muito um do outro e discordamos fundamentalmente em muita coisa na nossa vida. Mas é assim que as coisas... Ou seja, porquê? Porque este sentido crítico nos permite dizer, ok, eu percebo que tu pensas assim, dado o contexto em que tu cresceste, viveste e a maneira como tu és, faz sentido que penses assim, não gosto menos de ti por isso, mas eu não concordo. E é preciso saber não concordar, porque nós vivemos bem ou mal numa democracia que, não sendo um sistema perfeito, tem muitos problemas, é melhor do que uma ditadura, é melhor do que outros temas. O João vai discordar de mim sobre se é melhor do que uma monarquia ou não, ou uma monarquia democrática. Pronto, já vamos entrar nesse pronto. Tudo bem. Mas nós podemos discordar de muita coisa. É saudável discordar. É saudável e perceber que pessoas com contextos diferentes vão ter opiniões diferentes. Sim, às vezes irritamos também. Se calhar pode ser essa a nossa próxima temporada de podcast, falar sobre assuntos difíceis da sustentabilidade em que não concordamos. Para as pessoas aprenderem a discutir com empatia, que também é importante, não é? Eu não odeio o João por ter uma opinião diferente de mim em relação ao assunto. Ele não me odeia a mim, quer dizer, nós continuamos a dormir na mesma cama, portanto continuamos a criar uma filha juntos e a trabalhar juntos. E a admirarem-se pela diferença. Sim, claro. E isto é difícil explicar. Há muita polarização na nossa sociedade em que as pessoas ou são contra ou são a favor de uma coisa e às vezes estamos a falar de temas muito diferentes. Não, e às vezes estamos a falar, e muitas vezes as pessoas estão a falar de assuntos que não estudaram e que não sabem, e esse é o problema também. Sim, e estão a dar a sua visão. Isso nota-se na maneira como se vota em Portugal. Sim. Não é? Quer dizer, a maior parte das pessoas não sabe o que é o programa político, nunca leu um programa político na vida, não faz ideia do que é que o PS e o PSD têm de diferente, não fazem ideia. É verdade, isto acontece e não estou a desvalorizar nada nem ninguém, eu própria não sei muita coisa, ou seja, e não acho que isto seja apontar o dedo a quem não lê os programas. As pessoas estão saturadas, trabalham muitas horas por dia, não têm tempo para nada e pedem-nos para tomar uma decisão que é absolutamente importante, sem efetivamente poderem sentar-se, pensar, estudar e resolver um assunto. Calma, tens um dia de reflexão. Certo.
Não dá, não é? Como é que se cria uma sociedade assim, não é? E depois uma sociedade que não é muito virada para a educação e para a reflexão sobre temas importantes e para o espírito crítico, vai votar de uma maneira que vai perpetuar constantemente esta mentalidade, não é? Sim. Isto é complicado. E eu acho que a segunda temporada a terceira teve menos sucesso por causa desta conjuntura social, não é? Claro. Embora acho que tenha sido importante na mesma investirmos nessa temporada e fazermos essa temporada, porque se calhar pouquinho a pouquinho as pessoas vão é um statement. E chegámos a pessoas que não era normal. Sim, de repente tive amigos meus, diretores gerais de multinacionais, a ligaram, olha, estive a ver o podcast com a Catarina, pá, espetacular, não sei o quê, agora gostava de falar com estas pessoas temos de chegar. Sim, certo. Exatamente. Porque estas pessoas vão mexer o ponteiro. Esta pessoa a seguir, olha, gostava muito de falar com vocês porque queríamos fazer aqui umas implementações na empresa e acho que era muito ótimo falar convosco. Isto faz imensa diferença. Claro. Portanto, chegamos a públicos diferentes, mas públicos, se calhar, não digo mais importantes, mas igualmente importantes e que se calhar vão conseguir mexer muito mais rapidamente as coisas. Isso acho que foi incrível. Por isso, teve mais sucesso do que aparentemente acham. Sim, em números não, mas em... Sim, mas às vezes os números não são tudo. Desculpa. Não, é isso. De todo. É verdade. É uma aprendizagem. Eu também tenho essa discussão dos números às vezes. Quem é que liga mais aos números? É o Eduardo. Okay. Não, porque é um bocadinho como a Catarina estava a dizer, às vezes as ideias vêm e os projetos e não há logo a materialização financeira da coisa. Sim. E depois há coisas que tu consegues chegar a outros públicos, a outros formatos e não consegues medir tudo logo instantaneamente. É impossível. E portanto às vezes essa medição gera algum desconforto. Sim, e é óbvio, porque há coisas de facto que têm que ser quantificadas, etc. Mas há coisas que tu também sentes e que não consegues explicar muito bem, enfim. Eu acho que nós por acaso para aí há uma semana ou duas fomos de viagem não sei para onde e nós ouvimos muitos podcasts, muitos mesmo. E então nas viagens é a nossa companhia. E estávamos a ouvir precisamente do fundador da Patagónia, o Ivan, que tem um nome esquisitíssimo, Chinardo, como é que ele se chama, e acho que aí fez-me ali um clique, que é, ele disse, o meu clique foi quando eu deixei de pensar 3, 4 meses ou 3, 4 anos e pensei, esta empresa vai durar 100 anos, portanto para durar 100 anos, o que é que nós estamos a fazer para que isto dure 100 anos? E aí é não pensar, ok, eu tenho que gerar um produto que vai gerar rendimento daqui a 6 meses, não, eu tenho que pensar num produto que vai gerar buzz para a empresa estar daqui a 100 anos. E quem diz produtos diz iniciativas, diz serviços, diz o que for, né? E acho que esse para mim foi um clique bastante importante, que a forma como se gera uma empresa deve ser, no meu ponto de vista e também no da Catarina, deve ser vista como o que é que nós estamos a acrescentar à sociedade e não o que é que nós estamos a acrescentar à carteira. Certo. Pronto, e acho que se todas as empresas pensarem desta maneira... E com essa longevidade. Nada garante que as empresas vão estar daqui a 100 anos, como é óbvio, não é? Mas pelo menos se houver essa ideia, esse propósito... É muito mais fundo, não é? Logo o trabalho é muito mais fundo. Exatamente. E vocês começaram com uma criação de comunidade que já de si é uma forma de enraizar e de criar uma base... muito sólida, e não é? acho que pensar numa empresa desta maneira acaba por materializar essa base e essa gênese, não é? Sim. E perceber que nem tudo tem de dar dinheiro, ou seja, esta é uma luta que nós não temos de ter porque não temos acionistas, somos só nós e nós não nos importamos, não ganhamos estão com isto, mas eu importo-me um bocadinho. Hoje não importa-se um bocadinho, eu menos, mas a questão é, nem tudo o que nós fazemos na empresa tem de nos dar dinheiro. E isto para mim é óbvio, ou seja, se eu puder ajudar uma ONG pondo um produto lá na loja, onde tem uma margem que apenas me dá para o break-even e que eu não vou lucrar com esse produto, então está tudo bem. Não é, foi para isto que criámos a loja. Temos outros produtos em que temos margem e conseguimos pagar salários com esses. Este é a parte do propósito. Certo. Portanto, e este é um mindset complicado. Por exemplo, agora a Cidade do Zero, que nós fizemos. Ia-vos perguntar por esse projeto. Foi uma loucura, foi um acesso de loucura, mas pronto, mas a verdade é, não só não deu lucro, como nós perdemos 20 mil euros na brincadeira. Ou seja, perdemos. Investimos 20 mil nossos. Portanto, houve vários patrocinadores, mas nós fomos o maior patrocinador da Cidade do Zero. E nós somos uma empresa mínima quando comparamos com os outros patrocinadores. Mas a verdade é, isto foi um projeto tão importante para tanta gente que ali esteve, e para nós também, que eu penso, isto não me tinha de dar dinheiro,
E se calhar não colheste os frutos todos já, se calhar vais colher mais à frente. Seguramente. E eu acho que é muito isso. Sim, mas esses 20 mil euros foram investidos e provavelmente o retorno tu vais mas mesmo que não haja, ou seja, se não houver mais nenhum... Há sempre retorno, claro, há sempre retorno, claro, isto ser... vem para nós de qualquer maneira, mas a minha maneira é, mesmo que eu não queira não fazer mais nenhuma edição da Cidade do Zero, que tenha sido aquilo e tenha acabado. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu pus lá, eu não... Era ótimo termos 20 mil euros na nossa conta, era espetacular, mas não foi para isso que nós criámos a nossa empresa, não foi, ou seja, nós obviamente temos uma casa, temos uma filha, queremos ter uma vida que nos permita apoiar também pequenos negócios e artistas, nós gostamos muito de arte, por exemplo, e a arte é cara, o que é, mas nós não queremos simplesmente ter dinheiro para amealhar e ficar com a Lubank e chegar a uma loja e pedir todas as malas brancas que alguma vez existirem, não? Portanto, não desfazendo, cada um faz o que quer e acho que há pessoas que vêm de contextos diferentes que quando conseguem ter esse tipo de dinheiro é uma questão já quase cultural e social, como se não fosse para se afirmarem, enquanto eu não vou precisar mais de recorrer a pobreza ou a coisas mais baratas. E eu percebo que isso é um contexto completamente diferente do meu. Mas pronto, ou seja, nós... Tem para compensar outras coisas que não têm e que tu tens. Certo, não, ou seja, não julgo, sim. não quero vender assim, mas não julgo de todo, quem sou eu para julgar o que é que seja, mas aqui a questão é, os projetos de uma empresa que está virada para o bem social e para o bem ambiental e para o bem do mundo, ou que nós queremos que seja, porque nós também falhamos e não somos aqui nenhum, mas nós não somos a Madre Teresa de Calcutá, nem queremos, nem conseguimos se quiséssemos. Mas a verdade é, nós quando pensamos numa empresa, as empresas são feitas para dar lucro. Sim, dentro dos limites daquilo que for ético e responsável. E se eu conseguir dar um bom salário às pessoas que trabalham comigo e fazer bem ao mundo e, se calhar, investir uma parte do lucro em projetos que valham a pena de educação, que é um foco muito grande nosso, ou de apoio a ONGs, então é isso que vamos fazer. Claro. Porque as empresas servem para dar lucro, mas as empresas com propósito usam o seu lucro para esse propósito, não é? E eu acho que é esse o grande shift de mindset que é preciso ter para quem quer criar um negócio destes. É que as vendas não vão ser o nosso único indicador, o número de audiências de um podcast não vão ser o nosso único indicador e provavelmente não vão sequer ser dos mais importantes. São importantes para a estabilidade financeira da empresa, num bolo, mas não são a primeira coisa para a qual se olha. E nós ainda agora temos a fazer entrevistas para uma pessoa para entrar connosco e é muito engraçado, nós estávamos à procura de uma pessoa que fosse meio João, meio Catarina. Isto era muito giro. E de repente nós tivemos 2 candidatas assim em fase final e pedimos o mesmo exercício de olhar para vendas e perguntar quem era o nosso melhor cliente, obviamente só dados de IDs e coisas tipo escondidas, quem é o nosso melhor cliente, e havia 2 opções de resposta, não é? Ou nos respondiam por quem fazia mais compras ou por mais frequência, sim, e uma das pessoas responderam as 2 coisas. Sim, mas não concluíram nada. Não, concluíram coisas diferentes, ou seja, uma delas disse: a melhor cliente é a que faz mais volume de encomendas, porque uma que te faça mais compras com um volume menor é um cliente que é muito mais difícil, porque tens de enviar várias encomendas, estás a perder mais dinheiro e mais tempo com este cliente, porque aquele dá-te mais valor com menos encomendas. A outra pessoa respondeu: o cliente que é melhor é o cliente que faz mais encomendas, porque é um cliente muito mais fiel e que muito provavelmente vai falar, de cada vez que sabe a encomenda vai falar a alguém, vai ser um cliente que vai ter muito mais amor ao projeto. E que vai falar mais de outras pessoas. A resposta certa não é essa. Nós queremos os 2 clientes. Nós queremos os 2 clientes, obviamente. Essa é a resposta certa. Mas foi engraçado que as 2 responderam coisas diferentes. E o João concordou mais com uma e eu concordei mais com outra, não é? E isto é engraçado de ver, não é nem certo nem errado. É engraçado. E qual é que vai entrar? Por acaso, em relação a esta pergunta, é que está mais alinhada com ele, sendo que essa pessoa também disse que a outra cliente também era importante. Bastante. Né? Sim. Ela deu precisamente as mesmas justificações, simplesmente disse. Mas é do volume grande ou da frequência? É do volume. Okay. Mas por outros motivos, não por causa desse. Okay. Sim. Mas ele justificou. Mas justificou e foi... Sim. E a verdade é, nós precisamos, para o cara aqui, precisamos de uma pessoa mais que nos puxasse bastante à terra. Me puxasse à terra, porque eu vou sempre ser a idiota de serviço. Portanto, tão bom. Em relação à loja, ela nasce com o propósito de dar resposta a muitos pedidos que tu tinhas, que vocês tinham em termos de produtos, de serviços não, mas produtos. Sim, serviços, maioritariamente. mais para frente. Certo. Como é que nasce essa seleção desses produtos? Sei que teve um crescimento muito grande do ponto de vista de portfólio e muito rápido. Como é que foi essa evolução?
E então, como é que faz essa seleção de produtos? Mudou um bocadinho desde o início, e acho que mudou para melhor, embora seja questionável. No início, o que eu punha na loja eram só os produtos que eu usava, ponto. Ou seja, eu tinha 2 ou 3 shampoos, tinha uma marca de detergentes, 2. Tinha as fraldas do bebê, tinha de uma marca, que era a marca que eu mais usava na Graça. E pronto, eu achava que isto ia ser uma coisa, isto é um bocado ingênuo, eu achava que isto ia ser uma coisa que eu ia fazer às sextas-feiras à tarde, fazer umas encomendazinhas e pronto, claro que não foi. Foi muitas encomendas, que foi bom, obviamente, mas de repente foi ok. E depois, quando começámos a ter mais clientes que nos iam dando feedback, diziam, olha, eu sei que tu gostas muito deste, mas para mim este funciona melhor. Ok. Então, eu pensei, ok, se a pessoa gosta mais deste, e se de facto em termos ambientais faz sentido, em termos de responsabilidade faz sentido, ok. Porque eu estava a gerir muito uma perspectiva muito egocêntrica de alguma maneira, que para o propósito inicial da loja fez sentido. O propósito inicial era, eu tinha muitas mensagens todos os dias e as pessoas queriam saber se eu recomendava aquele produto ou não, e assim, na loja estava lá tudo o que eu recomendava, e as pessoas podiam usar aquilo como motor de pesquisa e depois comprar no outro sítio, ou podiam comprar lá, pronto. Tanto que ao início nós questionámos-nos muito se nós devíamos fazer mesmo compra ou se ia ser só um diretório das coisas que eu usava. E depois pensámos, bem, assim posso fazer, tipo, uns poucos produtos também não vão, pronto. E depois, à medida que começámos a receber feedback, e houve esta realização, que obviamente qualquer marketeer sabe, mas que se calhar eu estava numa fase muito precoce da minha vida nas redes sociais, que é, nós não somos o nosso público, nós não somos, nós não representamos a população, nós somos uma parte ínfima, não podemos tomar decisões de marketing com base na nossa própria experiência apenas. E comecei a ouvir os clientes e a pôr alguns produtos novos na loja, e depois veio uma coisa muito engraçada, que foi o crescimento da equipa. E quando vem a equipa, começámos a ser confrontados com opiniões de outras pessoas que trabalhavam connosco. E de repente, eu que tinha dito que naquela loja nunca havia de existir como é que se diz? Um cotonete de ouvidos, por mais reutilizável que seja. De repente, na minha equipa, havia 2 pessoas que todos os dias usavam mais do que um cotonete. Porque embora eu lhes tivesse dito que não se usam cotonetes, os otorrinos não recomendam cotonetes e é preciso limpar com uma toalha e acabou, essas pessoas iam na mesma comprar e eles disseram-me com razão, que é, mas as pessoas vão comprar na mesma, preferes dar uma opção ou não? E foi aqui que as coisas começaram a mudar para mim um bocadinho. E houve esta realização que efetivamente é preciso adaptar-nos às realidades de outras pessoas. É preciso dar várias opções para um produto, porque há pessoas que vão, por muito que um produto até seja melhor aquele que eu acho, em termos de responsabilidade social, o que seja, há pessoas que não vão ter o income disponível para aquele produto e que merecem na mesma uma alternativa. Portanto, democratizámos um bocadinho este acesso a este tipo de produtos. Claro que também temos outros que não são tão acessíveis. Isto vai depender. O que nós queremos fazer é, queremos dar uma opção para todas as pessoas. Uma das coisas que tem estado em cima da mesa há meses é a questão das fraldas descartáveis, porque nós não usamos e não consideramos uma boa opção. Mas efetivamente, para quem não quer usar fraldas reutilizáveis, existem melhores opções dentro do mercado. Portanto, são debates ongoing que vamos tendo sobre muitos produtos. O papel higiênico foi outro dos debates, porque para mim é o bidé, ponto. Não é preciso inventar muito. Mas as pessoas usam papel higiênico na mesma. Então, se eu conseguir dar-lhes uma opção melhor, então já estou a fazer o meu trabalho. Claro que no caso dos cotonetes, um dos disclaimers está lá na primeira frase é: os otorrinos não recomendam a utilização de cotonetes. Usem a toalha. Se ainda assim quiserem. Estes aqui são feitos com desperdício de madeira, né? Isso tem garantia vitalícia. Assim fica-se consciência tranquila. Fico consciência tranquila, mas dou lá a opção. As fraldas não reutilizáveis acho que é um ponto diferente, porque efetivamente em Portugal aquilo não tem compostagem. Mas existem ainda assim as matérias-primas não derivadas de petróleo, por exemplo, são diferentes, ou algodão orgânico, é diferente. Ainda assim vai-se estar sempre por lixo no mundo, portanto aí é um bocado. Mas aqui é a nossa parte de trabalho backstage. Por exemplo, nós estamos a falar com uma marca de fraldas que é muito responsável e que quer tornar a compostagem de fraldas uma realidade em Portugal. Nós estamos há meses nesta giga-joga, ainda nem sequer voltámos a pegar nesse assunto outra vez, porque nós queremos pôr na loja, mas quando conseguimos efetivamente fazer avançar com uma proposta, nem que seja com uma proposta de dar um fim. Sim, exatamente. Que conselho é que vocês deixam a quem acha até que tem algumas práticas, mas não está com tudo consciente na empresa, porque lá está, começar negócios do zero é muito complexo, tem muitas frentes, as empresas pequenas não têm propriamente orçamento distribuído por todas as áreas que querem trabalhar da forma que gostariam.
Em termos de sustentabilidade e de todas as melhorias que podem ser feitas, e até começando pelas pequenas, porque acho que às vezes há um bocadinho este mito de mudanças radicais e que depois são muito mais difíceis de implementar. Acho que se começarmos sempre por coisas pequenas todos os dias, com mais frequência, o cliente frequente, acho que conseguimos todos fazer um bocadinho esse trabalho e todos juntos fazemos de facto essa diferença. Em termos das empresas e centrando nas pequenas, o que passos é que vocês recomendam ou por onde é que devemos começar? Então, em relação à sustentabilidade, certo? Sinceramente, o primeiro passo é a informação. Eu não consigo tentar pedir a ninguém para dar um passo mais concreto se a pessoa não tem informação para o fazer. Ou seja, um passo com boa intenção que pode estar a ser dado no sentido errado por causa da falta de informação. Okay. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que, por causa do impacto do curtimento da pele, decide utilizar uma pele sintética, um PU. Estamos a falar... Ótimo exemplo. Pronto. Acho que foi de propósito, não? Não foi de propósito, por acaso, mas foi um bom exemplo. É estratégia sem saber. Esta é uma das coisas que... Estou a lembrar disto porque no outro dia pus um post com uma mala, que eu tenho uma marca portuguesa que é de pele. Sim. E choveram mensagens nesse sentido. Chove sempre, e eu dei a minha opinião, como dou sempre, sabendo que para quem é vegan e para quem tem esta questão como prioritária, é uma questão ética e eu não posso sequer tentar entrar aí. Em termos de números e questões, indo muito friamente à matemática, não faz sentido. Ou seja, eu estou a trocar uma pele que é altamente reparável e durável por uma pele que é de origem de petróleo, certo, de combustíveis fósseis. Estando a falar de PU sintético não vegetal. Porquê? E porquê que isto é mau? Porque isto é só uma... Eu não lhe quero chamar um falso pretexto dos direitos animais, porque, na verdade, a exploração de combustíveis fósseis é muito mais danoso para os animais do que o aproveitamento de uma pele de descarte da indústria alimentar. Que okay? Já é uma reutilização, certo, por si, não é? Isto é um tema. Ou seja, há muito boa vontade, mas depois pode haver coisas que não estão a ser bem feitas. Mas também há empresas que conseguem fazer o melhor dos dois mundos. E nós trabalhamos com uma delas, a Volvo, que conseguiu desenvolver uma pele vegetal de desperdícios de indústria alimentar e que é muito resistente. Também é muito cara. Depois aí nós vamos à parte da democratização, não é? Certo. Porque sendo muito mais cara, é normal que haja muitas pessoas que não consigam aceder. E, portanto, se temos de dar uma solução para o grande consumo, a mim faz mais sentido, e isto é altamente debatível, mas a mim faz mais sentido uma coisa que eu consigo usar durante 100 anos. Eu tenho malas da minha avó e tenho da minha bisavó e estão ótimas e são reparáveis porque são de pele e a pele dá para reparar muito facilmente com os cuidados certos. Porque um sapateiro, consigo dar trabalho a um sapateiro para a reparação, porque é uma pele que é descendente alimentar quando mas aí nós conseguimos, as marcas conseguem ir à procura de peles certificadas de descendente alimentar. Quando podemos, por exemplo, trabalhar o curtimento para não ser um curtimento químico e ser um curtimento vegetal, não é? Portanto, há muitas coisas que se podem fazer que não seja simplesmente ok, então se a pele é má, então vamos para... Porque há muitas nuances, há muitos Cs, há sim, mesmo no dia-a-dia da própria empresa, não é? Claro. Nos envios, nas embalagens. Há muita coisa. Eu posso ter imensa boa vontade e enviar tudo em embalagens compostáveis. Embalagens de plástico compostável. A verdade é que em Portugal, não havendo sistemas industriais que consigam dar resposta a este tipo de compostagem, provavelmente mais vale enviar uma embalagem de cartão reciclado, certo, por exemplo. Porque se não há condições para o fim de vida ser diferente, então... Na verdade, é a pior emenda que o soneto, não é? E se gastar mais recursos a produzir, portanto. Sim, vamos gastar mais recursos. Por um lado, por exemplo, se estamos a falar de uma embalagem de plástico compostável, aquelas películas compostáveis, sim, estamos a falar de películas que geralmente não são feitas de combustíveis fósseis, estamos a falar de PLAs de amidos de milho, por exemplo, que já é uma mais-valia, mas por outro lado, em fim de vida, não tem um destino muito interessante e havendo papel reciclado, se calhar não faz sentido ir para aí. Ou mudanças do género. Agora não se pode usar plástico descartável em nada. A solução está a ser utilizar papel descartável com uma película dentro de plástico porque senão fica impermeável. Imagina os copos de café, sim, que nem sequer vão ser reciclados, sim, afinal, porque produtos molhados não podem ir para o copo azul e têm uma camada de plástico. Portanto, não faz sentido. E estamos a falar de papel que tem 4 vezes mais produção de energia e água na sua produção do que o plástico. Ou seja,
nós estamos a continuar a usar não soluções para adressar problemas que efetivamente são complexos. Quando se calhar podíamos fazer incentivos à reutilização, às taras retornáveis, não é nada que nunca tenha sido feito. Claro. Não estamos aqui a inventar a roda, não é? Portanto, aqui é a informação. Em primeiro lugar, informarem-se a fundo. Existem, felizmente, muitas consultoras em Portugal que já tratam estes assuntos, especializadas em sustentabilidade. Existe muita informação disponível e, por mais não seja, se uma empresa não tem recursos e não tem disponibilidade, mandem-me mensagem no Instagram, porque eu até posso não conseguir responder pelo tema ser muito complexo, mas consigo dar aqui um overview do que é que pode ou não ser interessante fazer e se calhar consigo reencaminhar para outras pessoas que possam ajudar depois. Portanto, é preciso falar e é preciso estabelecer esta comunidade de empresas que estão com vontade de mudar. Porque nascem empresas todos os dias, nascem projetos, nascem marcas e, portanto, eu acho que e nascem sempre com recursos muito limitados e, portanto, se tiverem a possibilidade de ter acesso a tudo de forma simples e fácil, de forma a que possam começar pelo menos já com essa preocupação. Mas eu acho que há coisas que se podem fazer sempre e que são super fáceis. Pragmático. Acho que obviamente tem que se olhar para os números, obviamente, tem que haver informação, mas há informação que eu acho que devia ser obrigatória de saber. Sim. E por exemplo, o que é que contribui mais para alterações climáticas. Toda a gente devia saber isto. E nós muitas vezes também não sabemos, não é? Mas se olharmos para as 3 principais causas, não é? Estamos a falar de desperdício alimentar, estamos a falar de energia e estamos a falar de educação. Não é? São estas 3 coisas. 2 destas as empresas conseguem fazer tipo amanhã, educação também, mas 2 destas basta simplesmente reaproveitar os resíduos que geram de todos os almoços. Vamos compostar isto. Se forem empresas grandes... Isso não evita o desperdício alimentar, João Pedro, não andas a ouvir-me no Instagram. Não evita, mas compostar comida não evita o desperdício alimentar. Compostar comida evita emissões de metano no aterro. Mas isto já ajuda. É na mesma desperdício alimentar, fofito. Mas isto já ajuda, percebes? São coisas que facilmente... Sim, ajudam a controlar as emissões. Sim. Obviamente que para evitar desperdício alimentar vai ter que haver educação, vai ter que haver mudanças de hábitos de consumo. E isso não é tão rápido e tão fácil. Isto é simplesmente um quick fix de, olha, bora lá, consegues fazer isto. Mas mesmo na energia, uma empresa que tenha uma sede pode subscrever um plano de energia verde que, não sendo perfeito, é melhor do que nada. Claro. Isto não precisa de pôr painéis solares em toda a cobertura. Não. É falar com o operador? Já existem, aliás, acho que todos os operadores em Portugal já oferecem planos de energia verde e há uns que só oferecem exclusivamente energia verde. Portanto, aqui também estamos a sinalizar às energéticas, olhem, nós queremos isto. Portanto, esqueçam lá essa parte de queimar carvão e combustível fóssil, etc. Não, nós queremos energia verde. E depois, o passo a seguir é, mas calma aí que eu não quero energia verde das barragens. Quero energia verde de energias efetivamente renováveis. Isto é um passo a seguir, não é? Mas há aqui coisas que são muito fáceis e mudar lâmpadas, isto é básico, não é? E se ver lâmpadas de menor consumo, certo, para já duram muito mais anos, claro, não é? E vão consumir muito menos energia, é bom para toda a gente, não é? Ou coisas também que acho que a maior parte das empresas não se lembra, mas pensar nos colaboradores, ou seja, isto parece óbvio, não é? Mas tratar bem as pessoas que trabalham connosco, tratá-los como seres humanos, que se calhar há um dia que não estão a sentir-se bem e precisam de ficar em casa, ou que têm direito a conseguir pagar uma casa com os seus rendimentos, portanto, por muito limitados que sejam os recursos, nós já nos deixámos de pagar salários a nós para efetivamente pagar de maneira digna as pessoas que trabalham connosco, não é? Quer dizer, claro que isto não é bom para nós, mas nós temos outras fontes de rendimento também do Instagram, mas é preciso gerir financeiramente uma empresa a pensar em ordenados justos, não é a pensar, ok, vamos imaginar, nós trabalhamos em retalho, não é? Nós vendemos produtos a X preço e os nossos concorrentes até vendem 5 cêntimos mais barato, mas se este é o preço que eu preciso para conseguir pagar melhor aos meus funcionários, é esse o preço que eu vou pôr, porque os meus concorrentes pagam a recibos verdes, o ordenado mínimo é um problema deles, eu não vou fazer isso, e para eu não fazer isso, se tiver de aumentar o preço dos meus produtos ligeiramente, então eu vou fazê-lo. Eu sei que diminuo, se calhar, a quantidade de pessoas a que chego, mas consigo, portanto, temos de brincar aqui com a elasticidade do mercado, claro, não é? Que é, por um lado, tenho que continuar a operar, por outro lado, tenho que operar se for de maneira justa. E se eu chegar a um ponto em que não dá para fazer de maneira justa, às vezes mais vale não abrir um negócio por muito boas intenções que sejam, porque abrir por abrir um negócio que vai perpetuar estes ciclos de pobreza nos funcionários, não faz sentido, não é? Não é isso que se quer de uma empresa. Uma empresa tem, em primeiro lugar, de pensar que não existe sem os trabalhadores, não é? E isso também é uma parte importante. Não querendo aqui ser muito... Sindicalista? Não é sindicalista, porque fazem falta em muitos casos, mas não querendo estar aqui em posições muito extremistas, a verdade é esta. Nós, se não tivéssemos as pessoas que cá trabalham connosco, nós... Claro.
não conseguiríamos dar vazão àquilo que... Sozinhos não fazemos Não fazemos. Claro. E, portanto, essas pessoas têm todo o direito a ter o mesmo reconhecimento que nós pelo trabalho que fazem. Eu acho que se nós todos conseguíssemos fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós, isto era facílimo. Nós aprendemos isto em miúdos, e é tão fácil, não é? Porque é só isso. Tratarmos os outros, tratarmos as pessoas que trabalham connosco, os clientes. Temos um padrão de exigência connosco, gostamos de ser bem tratados, partindo deste pressuposto, não é? Claro. Não gostamos de ser maltratados. Por isso, às vezes é mesmo fácil, mas o bom senso ainda não se ensina, mas eu acho que sim, que se descomplicarmos tudo e formos mesmo para tratar bem e fazer com que as pessoas se sintam bem em nossa casa. Claro que eu não acho que as pessoas façam isso de propósito, ou seja, quem tem uma empresa não faz de propósito às vezes para ser... Eu também já me passei montes de vezes. Sim. Acho que às vezes temos tantas preocupações em cima de nós que nem sequer não estamos para nos lembrar de mais uma, não é? Não, e tem a ver com culturas. Há bocado falavas nisso, não é? Com culturas de empresas. Se o objetivo não for exatamente só numérico e não andarem todos a correr atrás dos objetivos só financeiros e onde vale tudo para chegar aos objetivos, claro. Quer dizer, isso é uma cultura. Outra cultura é esta que estamos aqui a falar, de no fundo as pessoas serem o centro das organizações, claro. E os clientes serem o centro das organizações. E se tudo for humano, à partida todo o resto virá de forma mais equilibrada. Para quem quer começar um projeto do zero, que conselho vocês deixariam? Vai tu. Não, força. Então, estejam preparados para trabalhar muito. Isso é uma... Não querendo, mais uma vez, perpetuar esta cultura de trabalho que nos leva ao burnout, a verdade é, um empreendedor vai trabalhar muito. Não há como. Não há... Sobretudo no contexto económico em que nós estamos inseridos, em Portugal, nós vamos ter de trabalhar muitas horas não remuneradas, muitas horas só para pagar impostos. É o que é. Não há... E os impostos fazem falta, depois é toda uma discussão se estão a ser bem aplicados ou não, mas efetivamente... Sim, mas é uma carga pesadíssima neste país, é assustador. É assustador. É assustador para os benefícios, não é? Porque nós gostávamos de pagar às vezes melhor, mas para pagar mais 100 euros eu às vezes tenho que pagar mais 300. Portanto, certo. Não dá. Porque o Estado também tem que ganhar mais 100. Então, estar preparados para trabalhar a sério e por muito sonhadora que a pessoa possa ser, porque eu acho que ninguém é empreendedor se não for minimamente sonhador. Acho mesmo que a pessoa tem de ter algum drive, alguma vontade de fazer alguma coisa, mas tem de ser tem de haver algum otimismo e algum sonho à mistura. Mas também ter ao nosso lado, ou ter dentro da nossa cabeça um grilo falante. Se não tiverem um grilo falante, podem casar-se com um. Não, este não dá, no momento. Já não dá. Este grilo está ocupado. Já está ocupado, este grilo. Mas ser trazido à terra, muitas vezes, que é, ok, quero fazer tudo, mas em querer fazer tudo, vou destruir este meu propósito, eu vou arruinar a empresa e deixar de conseguir existir e pagar os meus funcionários por causa de um sonho extra que tive? Se sim, não. Pronto. Portanto, é estar preparados para trabalhar muito e perceber que há muitos empreendedores na mesma luta. Então, todos nós estamos dispostos a falar uns com os outros. Ou 99% dos empreendedores estão dispostos a conversar. E é uma questão de... Partilhamos todas as mesmas dores, não é? Acho que nós aí estamos muito enviesados, porque somos uma empresa, temos fins lucrativos, mas ainda assim temos um propósito e funcionamos muito na área do impacto. E existem muitas empresas na área do impacto em Portugal, o que é muito bom, e existem várias comunidades. E isto para nós é ótimo porque não estamos sozinhos. Efetivamente, ontem estivemos no evento onde notámos isto e temos muitos fornecedores / parceiros que esta é a vida deles. E então nós acabamos por estar aqui um bocado inseridos numa comunidade que não é a nossa de gênese, mas é a nossa por adoção, não é? E isso é giro. Eu acho que eu gostava só de acrescentar aí uma coisa, e mais uma vez vou falar daquele podcast que ouvimos no outro dia. Gostaste mesmo? Acho que ele é um tipo muito esperto, com muita visão. E ele disse que um empreendedor, temos que olhar para o empreendedor como se fosse aquele adolescente quase bêbado que quer fazer as coisas de forma diferente. Quer dizer, não vou fazer assim, isto não faz sentido nenhum, vou fazer assim. O empreendedor é isto, é fazer de forma diferente. Portanto, vai ter que estar preparado para toda a gente dizer isso não é assim, isto é assim. Como os pagamentos imediatos. Exatamente. Foi uma discussão nossa. Dizia, nós pagamos no momento da encomenda.
Josi, mas isso não faz sentido em nível financeiro. Tipo, não há empresas que paguem imediato. Tu precisas de pagar 30 dias para conseguires primeiro vender o produto. Não estás a perceber? Nós vamos fazer assim. Isto não é discutível. Eu não acho justo pagar-se a 30 dias aos fornecedores. Eles libertam o produto, nós pagamos o produto. Isto foi uma discussão. Sim, exatamente. E aí é uma questão de princípio que nós adotámos como princípio da empresa, não é? Mas não indo por aí, que acho que não era para aí que queríamos virar a pergunta. Desculpa. Mas acho que tem que estar preparados para trabalhar muito, é verdade, e para ouvir muitos nãos e para ouvir muitos, isso não é assim, isto é assim. Portanto, de ser perseverança para manter o caminho que idealizaram, porque essa parte é muito difícil. Mas saber aprender também com essa, porque às vezes é obstinação, não é? Sim. Há a diferença entre a perseverança e a obstinação. Eu também já aprendi isso para mim. E pronto, isso pode ser outra aprendizagem. Por exemplo. Há muitas. Todos os dias há uma. Sim, e ter muita humildade para aprender o caminho todo, porque é uma aprendizagem contínua. Acho eu até ao fim. É um desafio. E prepararem-se para pagar impostos como se não houvesse amanhã. Portanto, não, eu acho que o problema não é pagar. Prepararem-se para ter esse sócio. Sim, para ter esse sócio silencioso e tão... Não, para mim o pior não é... Lá está, eu acredito num Estado social em que efetivamente os nossos impostos contribuem para a sociedade e para quem tem menos. Acho que está muito... A carga fiscal está muito mal distribuída e depois os benefícios das pessoas estão muito mal distribuídos. Ou seja, nós pagamos uma possibilidade de imposto e nós também ainda temos de pagar por cima um seguro de saúde. Pronto. Certo. Isto é que está mal feito. Mas são as pequenas taxas e taxinhas que nós não sabíamos que tínhamos de pagar e de repente nos aparecem à frente. Ou seja, não é o pagamento do IRC, de uma segurança social e o que seja, que sabemos que é constante. É de repente vem e há um fundo de dissolução de não sei o quê para o qual temos de pagar 1% todo. E depois de repente vem e há uma taxa que temos de pagar por respirar. E depois já há uma taxa que temos de pagar porque temos a secretária virada para a frente. E depois não é só pagar, é a trabalheira que dá a pagar. Certo. E descobrir como é que se paga. E às vezes temos de mandar cartas para pagamentos. Cartas, nós estamos em 2022. Temos de mandar cartas para pagamentos, não é? Quer dizer, ou ir até às finanças, ou ir até a... Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, não é? E isto é que é uma dor de cabeça. Não? Para mim o problema não é pagar impostos, é a carga fiscal elevadíssima, a distribuição e estas surpresas que vamos tendo, para as quais não planeámos. Certo. Uma coisa é eu planear para... Quer dizer, 1% para uma empresa é muito. Se eu crescer mais ou menos 1%, faz diferença, não é? Quer dizer, não é que eu possa não planear para mais 1% de impostos, mas pronto, são estas coisas, estas surpresas que vamos tendo na nossa vida. Como aquela surpresa de, ok, fechamos o ano, mas agora os dados vão ter que ser disponibilizados, portanto, são dados públicos de acesso. Sim, mas tem de se pagar. Mas obrigatoriamente tem que se pagar para nós darmos os dados da empresa. Os dados da nossa faturação, que é uma coisa que, enfim... Não é descabido, não é? Como é que eu hei de pagar alguém para lhes dar os dados da minha empresa? É uma coisa que não, enfim, não... Sim. Vamos acabar com uma mensagem positiva. Só tirar água, para não ficar aqui tudo desanimado. Por isso, muita força, muito trabalho, muita persistência. Vale a pena acreditar e ouvir o bichinho que está lá dentro e não ouvir as pessoas que dizem não vais por aí. E muito trabalho, como sempre, não é? Sim. Não vale a pena imaginar que isto se faz sem trabalho. Claro. Catarina e João, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a nós. Adorei mesmo esta conversa, adorei conhecer-vos. Sim, pessoalmente. Conhecer os bastidores do Zero, esta marca com um impacto tão forte e com estas cabeças tão estruturadas, que vocês são os dois umas máquinas e têm um caminho muito, muito longo pela frente e acho que vão continuar a fazer um trabalho espetacular. Muitos parabéns. Obrigada. A Graça tem aqui um caminho a seguir. Coitada, ainda nem sabe. Que seja feliz. Não. Vai ser de certeza. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.